Boa noite, está começando o Jornal Ponto Zero. Na reportagem especial de hoje, vamos voltar no tempo, até o século XVIII, para entender como a Inglaterra se tornou o centro de uma das maiores transformações da história da humanidade, a Revolução Industrial. Foi a partir desse momento que o mundo começou a mudar profundamente. A produção artesanal deu lugar à mecanização, surgiram as fábricas, a máquina a vapor, as grandes cidades e, com isso, novas formas de trabalho e organização social. Ao mesmo tempo, essa revolução também trouxe muitos desafios, como longas jornadas, péssimas condições de trabalho, exploração de crianças e um crescimento urbano muito desorganizado. Para entendermos melhor tudo isso, vamos ao vivo com a nossa repórter especial que está em Manchester, cidade símbolo dessa transformação histórica. Boa tarde, Matheus. Hoje estou eu ao vivo, direto de Manchester, um dos berços da Revolução Industrial. E a imagem que eu tenho aqui é impactante. Ruas completamente destroçadas, barricadas em tudo que é lugar, fumaça saindo de chaminé, dificuldade de respirar tremenda. E a máquina protagonista de tudo isso é a máquina a vapor. Ela consegue produzir mais coisas em menos tempo, sem precisar de muitos trabalhadores. E os custos também abaixaram, porque menos trabalhadores, menos salários. Porém, mais moradores de rua. Então a situação da cidade sim fica mais precária. E eu consegui uma entrevista exclusiva com um dos trabalhadores chamado... Não me recordo o nome. Na hora eu posso perguntar pra ele. Boa tarde. Boa tarde. Bernardo, correto? Correto. Bernardo, há quanto tempo que você trabalha nessa fábrica e como é a sua rotina de trabalho aqui? Olha, eu trabalho nessa fábrica desde os meus 12 anos. Agora eu tô com 16 e a rotina não mudou muita coisa. Sabe, eu trabalho 15 horas por dia, sem descanso. E o pior é que eu não posso nem reclamar desses fatos todos, porque senão eu acabo sendo reprimido pelos meus chefes. E como é a fábrica, como é seu ambiente de trabalho no qual você consegue atuar? Você consegue manejar as coisas, passar? É um ambiente mais favorável para trabalho? Olha, sinceramente, não. A fábrica ela é muito quente, o ar é bem pesado e o barulho ele é intenso e sempre constante. E cara, de longe o pior de tudo é o ar ser pesado, sabe? Porque assim, a gente tem um trabalho muito braçal e a gente não consegue respirar direito. E isso acaba impactando muito no tanto que a gente trabalha, sabe? No tanto que a gente produz em um dia. E o senhor acha que o salário que você ganha aqui é condizente com o tanto que você trabalha? Se você consegue sustentar as pessoas que moram com você, seus parentes, você consegue fazer as compras do mês, o básico que você precisa para sobreviver? Cara, não consigo, sabe? Eu trabalho 15 horas por dia, durante quase todos os dias do mês. E isso acaba que o salário que eu recebo no mês, ele acaba não sendo condizente, sabe? Eu trabalho muito para ganhar muito pouco, sabe? E aqui desde 10 anos ou menos, já começa a trabalhar, já começa a receber um salário. E tipo assim, eles são treinados como adultos. Eles são trabalhadores crianças e são adultos, sabe? Sim. E pelo que você acabou de falar, crianças com menos de 10 anos já começam a trabalhar aqui com trabalhos braçais, trabalhos perigosos. Isso. As crianças aqui, desde antes dos 10 anos, elas trabalham trabalhos braçais, limpando máquinas, fazendo tudo que um adulto faz na fábrica, sabe? E isso serve, como eu falei antes, para quando eles forem adultos, eles teriam uma eficiência maior dentro da nossa instituição de trabalho, entende? Entendi. É isso então, muito obrigado, Bernardo. Obrigado. Realmente uma realidade muito dura. Foi nesse contexto que surgiram protestos, críticas e os primeiros movimentos em defesa dos direitos dos trabalhadores. Mas por que tudo isso começou? E quais foram os fatores que deram origem à Revolução Industrial? Para entender melhor, vamos ouvir agora um historiador especialista no tema. Boa tarde a todos. Hoje na entrevista estarei com o historiador Leonardo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Gustavo. Hoje na entrevista eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. A primeira delas é: onde se iniciou e por que a Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra e não em qualquer outro país europeu? Tem algum motivo pelo qual isso ocorrer? Bom, a Revolução Industrial se iniciou em 1760 e o motivo dela ter sido na Inglaterra eram os fatores favoráveis que o país tinha, como uma grande reserva de capital, um governo estável, pessoas que estavam saindo da área rural para a área urbana em busca de novas condições de vida e as suas largas reservas de carvão e ferro. Entendi.
E quais são os impactos de invenções como máquinas a vapores e teares mecânicos, por exemplo, nessa época de Revolução Industrial e na própria industrialização dessa época? Bom, o tear mecânico, ele revolucionou muito a indústria têxtil. O que era produzido antes em muito tempo e era produzido apenas uma unidade, foi reduzido o tempo e produzido mais, fazendo com que assim as fábricas economizassem funcionários, dinheiro e tempo. E quais são os impactos disso que você acabou de falar na sociedade atual? Bom, a gente pode começar falando do êxodo rural que aconteceu naquela época, que fez com que muitas pessoas saíssem da zona rural e fossem para a área urbana, o que se mantém até os dias de hoje, como podemos ver em São Paulo, por exemplo, que é uma das super cidades do mundo. Temos mais de 10 milhões de habitantes nela e podemos ver muitos problemas nela, como falta de saneamento básico e muitas diferenças sociais. Sem isso, além disso, na verdade, foram criados os sindicatos, que foram em busca de criar novos leis trabalhistas, como podemos dar como exemplo que a jornada de trabalho era no mínimo de 15 horas. Ela foi diminuída ao longo dos anos para 8. Trabalho infantil era até influenciado por muitos membros da sociedade. Hoje em dia é proibido por lei. O que pode-se dizer também é que naquela época o que se iniciou como uma pequena mudança, que muitas pessoas não tinham fé, virou a maior mudança da história atual. Entendi. Muito obrigado, Leonardo, pela sua participação. Eu que agradeço por terem me chamado. A Revolução Industrial foi um marco que dividiu a história em antes e depois. Ela transformou profundamente o jeito de viver, de trabalhar e de se relacionar com o mundo. Foi uma revolução que trouxe progresso, mas também sofrimento, desigualdade e questionamentos. Entender esse processo é essencial para refletirmos sobre os desafios que ainda enfrentamos hoje, como a exploração do trabalho, os impactos ambientais e a busca por justiça social. Essa foi a reportagem especial do jornal Ponto Zero. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.